Olá, sejam muito bem-vindos a mais um evento promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Já estamos no 22º episódio da websérie sobre a nova lei de licitações. Se você tem nos acompanhado desde o início, muito obrigado. Se você chegou agora, não se esqueça, todos os vídeos estão disponíveis no nosso canal. Aliás, faça como mais de 10 mil pessoas já fizeram. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, siga-nos nas redes sociais para que possamos alcançar um número cada vez maior de pessoas. O episódio de hoje falará de um tema espinhoso, um tema delicado, um tema difícil, a formação de preços. Desde logo, participe, entra no chat, deixe sua pergunta aos nossos palestrantes. O Tribunal de Contas, além dos cursos virtuais, também está oferecendo cursos presenciais, gente. Então não esqueçam, na próxima semana, dia 27 e 28 de julho, estaremos em Foz do Iguaçu. Você que é da região da Tríplice Fronteira, não esqueça de se inscrever em nosso evento, também sobre os aspectos polêmicos da Lei 14.133. Um grande abraço a todos os que estão participando aqui, um abraço aos colegas do Tribunal de Justiça, lá de Porto Alegre, da Transurb, o pessoal de Maria Helena, Nova Tebas, Cambé, Londrina e todos os municípios do nosso Paraná e do nosso Brasil. Sem mais delongas, passo as palavras à minha colega auditora de controle externo, a Flávia Toledo, ela que vem fazendo um grande trabalho à frente do atendimento da Coordenadoria Geral de Fiscalização, tem um vasto currículo, ela é graduada em Direito, especialista em Direito Civil, especialista em Comércio Internacional, especialista em Gestão Pública, em Direito Administrativo e agora tratará de alguns aspectos mais genéricos acerca da formação de preços. É com você, Flávia, seja sempre muito bem-vinda aos eventos da Escola de Gestão Pública. Boa tarde, então, aos meus colegas de sala virtual, Gustavo, Luiz Henrique, mais conhecido como Espeto, é como ele é conhecido, né, no meio do Tribunal de Contas, e muito prazer, vocês que estão chegando pela primeira vez, e vocês que já são nossos alunos, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui hoje, como bem disse o Gustavo, para falar de formação de preço. Mas veja que essa é uma conversa que talvez deixe você com mais dúvidas do que com respostas. Não é esse o nosso objetivo, mas se acalmem o coração de vocês, porque a EGP está preparando um curso muito especial que vai tratar desse tema com a profundidade que ele merece. Então, hoje é um encontro para te deixar com vontade de assistir esse novo curso que a EGP está desenvolvendo aí com o seu corpo técnico. Então, pessoal, quando a gente fala em formação de preço, primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem com relação à nova lei de licitações, né? Formação de preço é um assunto que já existia na lei anterior, na lei 8666, portanto, não é uma novidade o dever do gestor público de buscar no mercado referências fidedignas para definir o preço do produto ou do serviço que pretende contratar. A novidade, ela está no detalhamento, na preocupação que a nova lei de licitações deu para o tema. Ela fixou critérios e nós vamos ver esses critérios daqui a pouco. No momento, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: quando nós falamos em formação de preço, nós não estamos nos limitando a falar de pesquisa de preço. Formação de preço é algo mais amplo. Existe uma fase anterior à formação de preço, que é a correta definição do objeto. E existe uma fase posterior à pesquisa propriamente dita, que é a análise crítica de dados. Então, quando nós falamos em formação de preço, nós estamos considerando a descrição correta do objeto, a descrição precisa, que vai identificar de fato o que a administração está pretendendo com aquela contratação, que vai fornecer as especificações técnicas do bem ou do serviço. Nós também estamos falando da pesquisa de preço propriamente dita, e nós estamos falando da análise crítica dos dados obtidos nessa pesquisa de preço. Então, formação de preço é tudo isso. E por que é tão importante essa etapa dentro do contexto da contratação pública? Porque o sucesso de uma contratação, o sucesso de uma licitação depende do quão acurada, do quão
cuidadosa foi realizada essa etapa. Não é uma etapa meramente burocrática que se delega para o estagiário que começou ontem ou para aquele servidor que acabou de ser admitido no concurso e não teve condições ainda de receber treinamento e capacitação. É uma atividade que exige, a depender da complexidade do objeto, até mesmo uma equipe. Muitas vezes não é trabalho de uma pessoa só. Portanto, é o objeto que vai definir, pessoal, o quão profunda, o quão ampla vai ser a pesquisa de preço e quantas pessoas vão estar envolvidas nesse processo macro da formação de preço, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. A importância no cenário para evitar contratos superfaturados, editais com sobrepreço e, inclusive, evitar contratos com preços inexequíveis. Então, vamos lá. Dentro desse contexto, o que a nova lei de licitações trouxe? Agora eu vou pedir licença para compartilhar com vocês um único slide, que é o artigo 23, da Lei 14.133. Ele vai apresentar os critérios que devem ser observados, os parâmetros. E dos critérios eu escolhi 4 para destacar. Então, quando se fala em pesquisa de preço, o que a nova lei de licitações, a Lei 14.133, determinou? Um dos critérios do inciso, presente ali no inciso 2, está analisar, então, as contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preço. Isso é essencial, pessoal, olhar quanto outros órgãos da administração pública está pagando por aquele mesmo bem que vocês pretendem comprar, por aquele mesmo serviço que vocês estão pretendendo contratar. Não significa que vocês vão conseguir exatamente aquele mesmo preço, porque há vários fatores de mercado envolvidos, mas esses preços, sim, eles são referência fidedigna, é um bom começo, vamos dizer assim. Vamos dizer que a administração queira comprar veículos 1.0. Então, por onde ela começa? Ela pode começar quanto que outras entidades, da administração estão pagando por veículos na data de hoje, ou até no período de 1 ano atrás. Antes disso, ajuda? Não. A lei ela delimitou este período justamente levando em conta a questão da inflação, da alteração de preços, O inciso 3, ele traz como critério também para a formação de preço, para a pesquisa propriamente dita, a utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, são as tabelas de referência, E também os dados obtidos em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham ali data e hora de acesso. O que isso significa? Há produtos e há serviços que eles têm uma tabela que pode ser consultada. O nosso colega Espeto vai falar disso daqui a pouco um pouco melhor, falando de obras e serviços de engenharia. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo, o Banco de Preço em Saúde, que é uma tabela referencial para medicamentos, é uma fonte fidedigna de consulta para preços de medicamentos, não só medicamentos, tem outros produtos ali que também são registrados, mas o medicamentos é o produto de maior quantidade de registro que, portanto, fornece um dado mais fidedigno. Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, isso é importante, pessoal. Domínio amplo significa o quê? Sem cobrança para acessar. Vamos dar um exemplo aqui, tabela FIPE. Então, o exemplo do veículo, a administração quer comprar veículos, ela vai consultar a tabela FIPE para ter um norte, vamos dizer, não que vai fixar o seu preço unicamente com este dado, não é isso, é um dos critérios. Então, se a tabela se for exigido um preço, uma assinatura para consultar, ela está fora desse critério. Esse critério ele exige que seja acesso e domínio amplo. O inciso 4, ele traz a pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mas preste atenção, mediante a solicitação formal da cotação, justificado por que você escolheu aqueles fornecedores e também
com o detalhe de que estes fornecedores não tenham já sido consultado outras vezes, né, em outras oportunidades, para não gerar ali uma preferência, vamos dizer. E, por fim, ali eu destaco a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Essa questão das notas fiscais eletrônicas, né, que as dúvidas que às vezes chegam até nós, elas se referem assim, mas em qual situação que eu poderia consultar a nota eletrônica? Afinal de contas, se eu, Flávia, vou a uma farmácia e compro uma caixinha de medicamento e gero uma nota fiscal eletrônica, isso vai ficar num banco de dados. Vamos imaginar o município de Cambé, de Mercedes, de Tunas, vai fazer uma licitação e vai consultar esse dado, vai ver que a Flávia pagou o valor X por aquele medicamento. Esse valor X, ele serve de parâmetro para um município que compra milhares de unidades de determinados medicamentos? Não, não vai servir. Então, são critérios, pessoal, que a depender do objeto, eles podem vir a ser afastados pela característica. E o ganho de escala, nesse caso, faz com que a nota fiscal eletrônica, nesse caso de compra de medicamentos em grande escala, elas podem não ser fidedignas. Diferente é o caso, por exemplo, uma compra por ordem judicial. Então, vamos imaginar que o município de Campo Magro receba uma ordem judicial para comprar o medicamento XYZ para o usuário. Esse medicamento não está incorporado no SUS, não existe uma pesquisa anterior no BPS, ninguém adquiriu esse medicamento, ou pelo menos registrou no Banco de Preço em Saúde. E aí, como é que o município vai ter ideia do preço de mercado dele? Aí sim justificaria uma consulta nesse Banco Nacional, né, de Notas, para saber quanto que outros sujeitos estão pagando por uma única quantidade de um medicamento. Então, eu quis fazer esse recorte para mostrar para vocês que os critérios eles estão ali, eles devem ser aplicados, mas eles devem também ser adaptados à realidade do objeto que está em questão ali, do bem ou do serviço. Uma outra questão bastante importante quando a gente fala em formação de preço. Não é apenas na fase de planejamento da licitação que a administração aloca recursos humanos para fazer uma pesquisa de preço. Atentem, pessoal, que no caso, por exemplo, de uma renovação de um contrato, a pesquisa de preço ela também é obrigatória, porque a renovação, a prorrogação do prazo de vigência de um contrato administrativo, ela depende da vantajosidade. E a vantajosidade também passa pela análise econômica. Então, no momento de renovar um contrato por mais 12 meses, por mais 24, a administração ela tem que ir no mercado novamente e verificar se o preço com a renovação, que vai comportar, no caso, o reajuste, ainda é vantajoso, porque, a depender do objeto, a flutuação de preço para mais ou para menos. Então, esse é um dever da equipe, no momento de propor a renovação de um contrato, esclarecer se, naquele caso, é vantajoso e demonstrar com documentos hábeis que foi no mercado fazer a pesquisa de preço. Qual mercado? Mercado de compras públicas, pessoal, que é diferente do mercado da pessoa jurídica. Se eu, Flávia, vou fazer uma compra de qualquer bem ou serviço que seja, eu tenho o meu modus operandi de fazer pesquisa. Mas se eu, Flávia, estou dentro do tribunal, numa equipe que é responsável pelas licitações, vamos dizer assim, do tribunal, e eu ajo para as compras do tribunal, a minha conduta como pessoa física não serve para a pessoa jurídica, vamos dizer assim. A conduta da pessoa jurídica, ela tem que começar analisando contratos administrativos, atas de registro de preço em vigor. Jamais, e aí cabe o jamais, tá, pessoal? Se limitando a orçamentos com 3 fornecedores. Aliás, aproveitem a nova lei para desapegar, sabe? Desapega dos orçamentos com 3 fornecedores. Pensem, pessoal, que esse mantra ele foi criado no ambiente da lei 8666 de 1993,
antes da internet, antes do TripAdvisor, antes do Booking, antes do Google, antes de todo esse pessoal, né, que muito nos ajuda, estar disponível para consulta. Então, limitar uma consulta a 3 orçamentos é algo que o Tribunal de Contas do Paraná já vem dizendo há muito tempo que não pode. E aqui nós vamos deixar alguns acórdãos, né, da nossa corte. Um deles é o 4624 de 2017 do Tribunal de Contas do Paraná, consulta com força normativa, já dizendo muito antes da lei 14.133 de que a pesquisa de preço ela deve consultar múltiplas fontes. Múltiplas fontes. Consultar múltiplas fontes. Ah, então vou consultar vários fornecedores? Não, fornecedor é uma fonte. Então, contratos administrativos de outros órgãos ou entidades, outra fonte. Sites ou mídias especializados de amplo acesso, outra fonte. Nota fiscal eletrônica, quando for o caso, outras fontes. Então, diversas fontes. Na hora de compor o preço, vou utilizar todas essas? Depende do resultado. E aí entra a etapa 3 da formação de preço, que é análise crítica dos dados. Então, é aí que entra a nossa habilidade, é nesse momento que nós jamais podemos ser substituídos, né, por um programa que venda serviço de pesquisa de preço, né, pessoal? Aí entra a capacidade intelectual do servidor que foi treinado e capacitado para fazer pesquisa e definir preços em contratações públicas. Nesse momento, as pessoas, então, a equipe ou a pessoa vai analisar os dados coletados e vai verificar todos os dados são aptos a comporem essa cesta de preço aceitável? É um termo que o Tribunal de Contas da União usa já há algum tempo. Acórdão 2637 de 2015, se eu não me engano, um desses acordos que fala da cesta de preço aceitável. Então, é hora de colocar nessa cesta de preço o que é aceitável dentro dessa pesquisa feita e o que vai ser afastado, dado o potencial de distorcer o resultado final. Então, vamos dizer que eu vou fazer a compra de um veículo, esse veículo custa 70 mil e eu consegui orçamentos, eu fiz pesquisa em outros municípios, atas e registros de preço, nota fiscal, enfim. E eu tenho um orçamento daquele mesmo veículo de 100 mil reais. Será que ele não está fora? Então, a jurisprudência tende a aceitar distorções até 10%, pessoal. Se um bem distorce nessa projeção, ele tem sim a capacidade de resultar num valor já com sobrepreço. Então, esse 100 mil do veículo que custa 70, ele já teria que ser desconsiderado dentro dessa cesta de preço. E aí eu vou fazer o cálculo do preço de referência, né, do meu preço, retirando esse valor distorcido e considerando os demais que ficaram aí próximos desse valor 70 mil, que foi o valor obtido. Então, a análise crítica de dados é essencial. Tá, e quão ampla tem que ser a pesquisa de preço? Pessoal, é evidente que eficiência continua sendo ali um princípio, né, da administração. A nova lei não retirou esse dever, né, da eficiência do serviço público, dos servidores. Nós temos que modular a profundidade da pesquisa de preço no âmbito da formação. Modular de acordo com o quê? De acordo com o risco da contratação. Quanto maior o risco da contratação, quanto maior o valor da contratação, quanto mais valioso for o bem que está sendo ali resguardado, né, através daquela contratação, mais ampla ela tem que ser. Não quer dizer que para toda e qualquer contratação vai ser feita uma ampla pesquisa com a consulta a 47 editais, 58 contratos, 109 notas. Não é isso, pessoal. O que é preciso é modular a capacidade de cada entidade de fazer o que a lei determina com o objeto que está sendo contratado. É um objeto importantíssimo para o município, vão comprar um equipamento para o hospital, ele vai atender, enfim, tem um valor alto. Então, tá, vamos fazer uma pesquisa mais ampla que a nossa capacidade de recursos humanos e físicos permitir. Ah, mas é uma compra ali, vamos comprar uma geladeira para
a prefeitura e tal. Será que precisa movimentar toda essa máquina? Cada um que decida, né? Mas dependendo da situação, pode ser uma pesquisa simplificada. Não quer dizer que não vai haver pesquisa ou que vai ficar só nos fornecedores. Vai ser ampla, mas simplificada, com um número mais reduzido de trabalho, vamos dizer assim. Então, acredito que, como aspecto preliminar, falando de formação de preço, esse era o recado que eu queria dar, deixando claro, né, que pesquisa de preço está dentro da Lei 14.133, disciplinada no artigo 23, ela é uma etapa do planejamento da contratação, mas a pesquisa propriamente dita, ela não ocorre só no planejamento, ela vai ocorrer também durante a execução do contrato, se houver um pedido de prorrogação de prazo e se houver um pedido de reequilíbrio econômico financeiro. Atenção, pessoal, que a depender do objeto, a pesquisa pode incluir outras fontes que não foram expressas na lei, porque a lei ela tem o objetivo de ser geral e não específica. Então, é sempre recomendável consultar a área demandante para saber se aquele objeto existe ali uma regulamentação a ser consultada, dada a especificidade. Então, esse era o recado que eu queria dar. Fico aberta aí às perguntas e passo a palavra para o nosso colega e hoje mediador, Gustavo. Obrigado, Flávia. Excelente explicação. Certamente muitas indagações vieram, mas muitas respostas foram apresentadas, né? Já que a gente está no artigo 23, agora a gente vai para o artigo 23, parágrafo 2º, para um tema ainda talvez mais controverso, que é a formação de preços em obras públicas. Para falar sobre esse tema, a gente tem a honra de contar aqui com o nosso colega, nosso amigo Luiz Henrique Barbosa Jorge, ele que é comumente conhecido aqui como Espeto, né? Ele é uma referência na fiscalização de obras públicas, foi diretor de obras públicas do Tribunal de Contas durante vários mandatos, foi responsável pela fiscalização de obras importantes, como, por exemplo, as obras para a Copa do Mundo aqui no estado do Paraná. Tá? É uma honra recebê-lo, Espeto. Mas antes de passar a palavra, eu só gostaria de lembrar a todos que façam a inscrição para o evento de hoje. A inscrição está disponível aqui no chat. Você que é de Aracaju, que está aqui presente, Santa Maria, São Gonçalo, Curiúva, Piraquara, o Brasil todo presente na nossa live. Muito obrigado. Façam as inscrições para que a gente possa encaminhar os certificados de participação, não apenas desse, mas também dos outros cursos oferecidos pela Escola de Gestão Pública. Espeto, é com você. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a presença de vocês aqui nessa live, agradecer o convite feito pelo meu amigo Girardi, né, da Escola de Gestão Pública, do Tribunal de Contas aqui do Paraná, agradecendo também ao seu diretor, Edilson Liberal, e a todos os colegas da nossa escola, né, que tem um papel fundamental, aí, importantíssimo no contexto do nosso tribunal, né, no sentido de orientar e capacitar gestores e servidores na utilização e gestão dos recursos públicos, né, que dizem respeito a todos nós. Quero agradecer também ao meu coordenador, né, de obras públicas, o Lincoln Andrade, assim como os meus colegas da COP, né, que estão sempre me ajudando aí nas apresentações, nos treinamentos, nas capacitações. Também quero dizer que estou muito feliz de estar ao lado de colegas dedicados e competentes como a Flávia e o Gustavo, né, que são muito próximos a nós, e que o assunto que iremos falar aqui será abordado mais detalhadamente, como a Flávia já comentou, né, soltando um spoilerzinho aqui para vocês, né, esse assunto vai ser tratado mais detalhadamente, né, num treinamento que a gente está preparando aí para vocês, que a nossa escola está preparando para vocês aí com muito carinho, que vai abordar mais aspectos mais detalhados e questões teóricas e práticas na formação de preços de obras e serviços de engenharia, assim como outros, como a Flávia já comentou com vocês. Então, esperem aí as cenas dos próximos capítulos, que esse curso vai ser lançado aí com muito carinho aí para todos vocês. Bom, vamos entrar então na questão da formação de preços, né, para obras e serviços de engenharia. A Lei 14.133, né, a nova Lei de Licitações, que já também não é tão mais nova, né, é do ano passado,
ela trouxe algumas modificações, né, com relação à Lei 8666, né, de 93, mas ela basicamente ela se mantém, né, nas questões mais pontuais e mais específicas da área de engenharia, na área de obras, né, ela não traz muitas novidades, ela traz alguns conceitos novos, né, algumas alterações, mas em si, né, em se tratando de obras e serviços de engenharia, são poucas as alterações. Afinal de contas, a questão da formação de preços, né, da execução, licitação, contratação de obras, né, ela está sempre vinculada a uma questão profissional da área de engenharia, que isso não muda, né? Então, vou trazer alguns detalhes aqui, lembrando mais uma vez que o curso que está por vir aí vai detalhar mais a miúde aí as questões da nova lei, mas eu estou trazendo aqui nessa nossa live alguns aspectos aí que seriam importantes trazer e comentar com vocês, né? Basicamente é em cima do artigo 23, né? Como a Flávia já comentou com vocês, que esse artigo também estabelece parâmetros específicos, né, para a formação de preços para licitação e contratação de obras e serviços de engenharia, né? E a gente já observa no parágrafo 2º desse artigo a necessidade da utilização desses parâmetros para a definição do valor estimado para uma obra ou serviço de engenharia. E ainda a ordem a ser seguida para a utilização desses parâmetros. E já temos no inciso 1, né, como o primeiro nesta ordem, a utilização dos sistemas SICRO e SINAP, né? O sistema SICRO, que é o Sistema de Custos Referenciais de Obras, que é utilizado mais para obras de infraestrutura de transporte, e a tabela SINAP, né, que é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é aplicada para as demais obras e serviços de engenharia. E aqui, esse inciso primeiro, ele detalha que deve-se utilizar valores menores ou iguais à mediana do item, né? A mediana do item é que nessas tabelas elas têm colunas com os preços mínimos, médio e máximo, né? Então, o que se aceita é do valor médio para menor. Na sequência, né, nos incisos, como a Flávia já comentou também, né, e aí eu estou indo mais focado na área de obras e serviços de engenharia, né, os incisos 2, 3 e 4 deste artigo, né, a lei aborda a utilização de tabelas de referência, como a Flávia já comentou, né, formalmente aprovadas pelo Poder Executivo Federal, assim como a utilização de valores de contratações similares e pesquisas na Base Nacional de Notas Fiscais, como a Flávia já comentou com vocês. Já o parágrafo 3º deste artigo, do artigo 23, né, estabelece que no caso de obras e serviços de engenharia, e aqui é importante a gente enfatizar esse parágrafo, né, que as obras e serviços de engenharia contratadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, pode ser utilizados outros sistemas de custos adotados pelos respectivos entes. Como, por exemplo, né, nós temos aqui o DR aqui no Paraná, que tem uma tabela própria, né, várias secretarias municipais de obras públicas, aí eu sei aqui Curitiba, Cascavel, também tem um sistema próprio, Sanepar, Copel, o que pode ser também utilizado. O que já a Lei 8666, né, de 93, também já previa. Então, né, não é nenhuma novidade a utilização destes sistemas, né? No caso de contratações diretas, e aí já é o parágrafo 4º desse artigo, né? No caso de contratações diretas por inexigibilidade ou dispensa de licitação, não sendo possível estimar o valor conforme os parágrafos 1º, 2º e 3º, como a gente já comentou, a comprovação deverá ser feita com base em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza. No caso de grandes obras, que é citado aí no parágrafo 5º desse artigo, que são contratadas pelo regime integrado ou semi-integrado, deverá ser observado o parágrafo 2º, inciso 1º, que é aquele que faz referência à utilização dos sistemas SICRO e SINAP, levando-se em consideração parcelas referentes à remuneração de riscos e a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, né? A questão da remuneração de risco é que a lei traz, essa nova lei traz essa novidade para grandes obras, né? No termo de referência, se montar uma matriz de riscos, né? Mas aí já é tema para um outro assunto.
Bom, em resumo, gente, né, eu entendo que o objetivo desse artigo, né, é estabelecer parâmetros para poder identificar o valor real do mercado, né, para ver se aquele teu orçamento realmente está de acordo com os valores praticados no mercado, aferir a viabilidade econômica da contratação, né, para ver se tem recursos suficientes para execução e conclusão das obras e serviços de engenharia, e, por fim, possibilitar a avaliação de propostas não só vantajosas, como execuíveis, como a Flávia já comentou com vocês. A nova lei também trouxe em sua estrutura, né, isso, e aqui sim é uma novidade que foi estabelecida, né, uma novidade não tão nova assim, né, ela traz na sua estrutura agora o procedimento licitatório através do sistema de registro de preços, né, que tem as modalidades concorrência pública e o famoso pregão eletrônico ou presencial, que era regido até então pelo decreto 7.892 de 2013, né? Esse decreto foi criado em função das obras, da urgência das obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, e agora passa a integrar efetivamente a Lei 14.133. E aqui vem a grande dúvida, né? Pelo menos é o que sempre estão perguntando para a gente, né? Com relação à nossa área de engenharia. Podemos utilizar o pregão para fazer obra? Bem, pessoal, a gente aqui precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Esse sistema de registro de preço, ele pode ser utilizado, mas para determinados serviços comuns de engenharia, né? Por exemplo, manutenções de pavimento, como operações tapa-buraco, manutenções de calçadas, outros tipos de manutenções, como pinturas, reformas, né? Que não tenham ampliações, né? Reparos, etc. Porém, não se aplica para obras em geral, porque ela tem uma complexidade técnica e operacional e são permanentes, né? Então, a lei não permite que se faça obra, se contrate obra pelo sistema de registro de preço. E o que a nova lei estabelece com relação à responsabilidade do orçamentista? Eu acho que é importante a gente, né, aqui passar um pouquinho dessa questão da responsabilidade, né? Porque, como eu falei para vocês, na área de engenharia, as alterações, né? Quem é que não sabe que para se construir uma obra precisa se fazer um orçamento, precisa se ter um projeto, né, completo, né, um projeto básico que compreenda todas as etapas da obra, termo de referência, memorial descritivo, né? Então, agora aqui a gente vai falar um pouquinho da responsabilidade do orçamentista, no caso de obras e serviços de engenharia. E aí a lei traz no seu capítulo 7, da alteração dos contratos e dos preços, o parágrafo 1º do artigo 124, que indica que as alterações contratuais decorrentes de falhas de projeto, e aqui é importante a gente frisar que o orçamento é uma peça componente do projeto, né? O orçamento faz parte do projeto, né? Ensejarão em apuração de responsabilidade e ressarcimento dos danos causados à administração. E ainda traz, no seu capítulo 11, da nulidade dos contratos, o artigo 147, que estabelece que, se constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com a avaliação de alguns aspectos que são relacionados neste artigo. Importante frisar que no parágrafo único desse artigo, 147, consta que, caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público poderá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, mas sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. Portanto, o que a gente observa aqui é que a lei ela prioriza a continuidade das obras e dos serviços, até para evitar, né, essa quantidade que a gente tem aí de obras paralisadas aí no nosso país, né? Independente da apuração de responsabilidades. Então, toca a obra, continuam os serviços, mas vamos apurar as responsabilidades aqui, os problemas que foram causados, né, e a quem cabe a responsabilização. E quando a gente fala em responsabilidade, é no sentido de alterar
é no sentido de alertar a todos os servidores envolvidos, né, nas licitações, contratações de obras, da importância de estar capacitado para desenvolver essas atividades e da profissionalização do serviço público, né? Eu venho falando isso há algum tempo, a gente tem feito várias capacitações, várias conversas com relação à nova lei, e o que eu posso dizer para vocês, gente, é que essa nova lei ela traz junto com ela, né, a responsabilidade e a profissionalização do serviço público. Não dá mais para a gente tratar a questão pública e principalmente os recursos públicos de forma amadora, né? Principalmente quando a gente fala de obras e serviços de engenharia, né? Então a gente precisa capacitar e as pessoas precisam entender, né? As pessoas que são envolvidas nessas contratações, nas licitações, precisam entender das suas responsabilidades e de que a gente trabalha com o dinheiro, com os recursos de todos. E aqui, gente, eu encerro, né, a minha fala, né, fui bem breve, né, para deixar essas questões aí mais detalhadas aí para o nosso treinamento que está por vir, né? E agradecendo mais uma vez a todos, me colocando à disposição, espero ter contribuído um pouquinho aí com essa capacitação de todas, né? Vamos dizer que esse é um briefingzinho aí do que está por vir aí no nosso treinamento e espero poder contar com a participação de todos que estão vendo aí a nossa live, também nesse treinamento que nós estamos preparando aí com muito carinho, que vai falar sobre as questões teóricas, né, da formação de preços da nova lei e também questões práticas, como a Flávia falou, da questão do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, revisões. Então, tudo isso a gente vai falar mais detalhadamente, mais à frente aí nesse curso que a gente está preparando para vocês. Agradeço mais uma vez, espero ter contribuído aí um pouquinho na capacitação, no conhecimento de vocês e ficamos à disposição aí, né, Gustavo e Flávia, para a gente fazer esse bate-papo aí, que eu acho que é mais importante do que a gente ficar aqui falando das questões teóricas, né, da lei, né, que muitas vezes precisa de uma interpretação. Beleza, gente? Obrigado aí mais uma vez, fico à disposição. Muito obrigado, Luiz Henrique, muito obrigado, Espeto. Realmente foi uma fantástica explanação acerca de um tema tão delicado. Queria aproveitar e registrar a presença dos nossos colegas do Tribunal de Contas, e em especial o pessoal da fiscalização de obras públicas. Então, na pessoa aí da Maria José, que está aqui presente, gostaria de mandar um abraço aí para todos, assim como a todos que estão acompanhando, né? Manaus, temos Erechim, Curiúva, Leópolis, Piraquara, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Londrina, Ponta Grossa, estão todos representados aqui na nossa live. Muito obrigado pela presença das centenas de pessoas que estão aqui acompanhando ao vivo. Reitero que todas essas lives estão disponíveis em nosso canal, então fiquem à vontade para consultá-las, vê-las, revê-las e recomendá-las para que a gente possa alcançar um número cada vez maior de pessoas, não apenas no estado do Paraná, como em todo o nosso país. Então vamos passar a etapa de perguntas. E aqui no chat a gente tem algumas delas, ainda dá tempo, por favor, fiquem à vontade para perguntar tudo que entenderem pertinente. E a primeira pergunta vai para a Flávia, vou fazer duas já, Flávia, na sequência. A primeira delas é se, a gente sabe que agora na pandemia, o comércio eletrônico ficou cada vez mais forte, né? Então a gente, nas nossas casas, acaba, né, utilizando de sites aí para fazer pesquisas de preço para nós. Mas será que a administração pública pode fazer isso? Aqueles comércios que não são físicos, né? Mas sim comércio eletrônico, como aqui citaram o Mercado Livre, as Americanas, enfim, Magazine Luiza, Casas Bahia, seja lá o que for, que tem um preço diferenciado no comércio online. Isso pode servir para a formação de preços da administração pública? E outra pergunta também da Maria Helena, lá de Maria Helena, né? Eu gostaria de perguntar se plataformas como o Banco de Preços da Negócios Públicos também pode ser empregado para a formação de preços pela administração pública. Flávia. Então, vamos lá. Vamos falar de comércio eletrônico, então. Essas plataformas que você exemplificou, Gustavo, elas têm um nome no mercado, se eu não me engano, de marketplace. É como se fossem lojas, né, onde qualquer pessoa que vende qualquer coisa
pode vender os seus produtos pelo preço que bem desejar e nas condições que melhor entender. Ocorre que o marketplace, seja Amazon, Americanas, OLX, Mercado Livre ou whatever, né? Eles não foram acolhidos, essa forma de aquisição, ela não está prevista em lei. E, de fato, aí mesmo com a vantajosidade econômica, nós temos que também partir da premissa que um contrato administrativo, ele possui ali algumas prerrogativas, né, que não foram abolidas, que nós particulares não temos. Então, na impossibilidade de conjugar nesse momento as prerrogativas da administração, essa burocracia que existe para pagamento, né, uma necessidade de empenho e liquidação, enfim, a impossibilidade de conjugar a burocracia da questão pagamento com a agilidade da questão pagamento do marketplace, que também poderia, em tese ali, causar talvez um direcionamento, algo que não é bem visto pela lei de licitações, no momento impossibilita a utilização para fins de formação de preço. Ela não poderia entrar numa cesta de preço aceitável. Isso não significa que eu ali no meu trabalho, estou ali fazendo um levantamento, não tenho ideia de quanto custa aquele produto que a administração pretende comprar. Posso fazer uma consulta para ver quanto que está custando hoje no mercado privado, pagando à vista com um Pix para receber em 5 dias e tal, sem garantia, porque de repente o produto é usado, enfim. Posso fazer? É uma opção de cada um, mas essa informação vai poder constar no processo administrativo e ser incluída numa cesta aceitável, concorrendo, vamos usar esse termo, né, de concorrendo com as outras demais pesquisas que foram feitas em ambientes distintos, com condições de pagamento distintas. Pensem que é toda uma disciplina. A gente está tentando fazer o direito público conversar com o direito privado. Nesse momento, eles não dialogam. Quem sabe, num segundo momento, a administração encontre a sua própria forma de utilizar a marketplace, mas no momento não há essa previsão legal. Espero ter respondido a pergunta do nosso aluno. E com relação à consulta a um serviço pago de pesquisa de preço, que nós temos conhecimento que existem vários no mercado. Esse que a pessoa que nosso aluno perguntou é um deles, mas nós temos conhecimento que existem outros. Então, assim, posso utilizar? Pode, por que não? Porém, lembre-se que essa é uma fonte única. E a lei não autorizou, e a jurisprudência que continua valendo, né, tem recomendado há muito tempo a ampla pesquisa de preço, porque qual seria um problema, entre aspas, aí, de um serviço de pesquisa de preço? Você está terceirizando uma tarefa que faz parte do planejamento da licitação e que ela vai entrar em algum momento nesse planejamento e ela vai ter que ser avaliada junto com outras fontes de pesquisa. Porque, veja, pessoal, vamos pensar num exemplo. Vamos imaginar que o município de Curitiba queira adquirir um serviço, um bem, né, de uma loja que, de repente, encontra o ganhador da licitação é uma loja aqui de Curitiba. Ah, então vai custar menos do que o Moarama, por exemplo? Depende. Porque se for um produto que é produzido lá em interior de São Paulo, de repente, tanto faz, o preço em Curitiba vai ser o mesmo preço que o Moarama vai pagar, porque o produto não está em Curitiba, o produto vem de outro lugar. Mas e se o produto for produzido em Curitiba, utilizado em Curitiba, será que vai ter um valor menor do que utilizado, por exemplo, por um Moarama? Talvez. Então, em se tratando de pesquisa de preço, olhar os dados e da onde vêm os dados, isso é análise crítica. Então, se uma empresa te fornece dados teoricamente prontos de um levantamento, você tem que ver da onde que está vindo esse produto, da onde que é essa informação.
esse objeto, ele comporta esse tipo de distanciamento? Vamos imaginar que esteja contratando o serviço de manutenção de veículo e a pesquisa de preço abranja vários estados. Adianta para você saber quanto é que custa a manutenção de frota lá no interior de Goiás? Você está no interior do Paraná, o preço pode ser outro. Então, a gente tem que olhar o objeto para a questão da regionalidade e talvez uma pesquisa de preço que venha pronta não tenha essa consideração. Então, ela pode ser útil, mas, primeiro, não é o único critério. Não abandona o dever do servidor público ou da equipe de planejamento de realizar a sua pesquisa utilizando outras fontes. E, segundo, a análise crítica ela é sempre necessária, porque o objeto ele pode ter especificidades e elas devem ser levadas em conta. Muito obrigado, Flávia. E é fato, né? Essa análise crítica é fundamental e o Tribunal de Contas tem tido na sua jurisprudência o cuidado de diferenciar principalmente as especificidades dos pequenos municípios do Paraná. Mesmo quando a gente estava falando daqueles 3 fornecedores, né? Não raro, era muito comum a gente encontrar alguns municípios que não tinham 3 fornecedores de determinados produtos e cuja variação de preço era bastante relevante, né? E a gente tem alguns exemplos clássicos, né? A Flávia dá um curso espetacular sobre medicamentos, a gente tem a aquisição de combustíveis, todos os produtos de difícil mensuração muitas vezes. Mas, enfim, gente, ficamos muito felizes, Flávia, com essa preocupação do tribunal, com essa análise crítica que deve ocorrer não apenas dos órgãos de controle, mas também daquele que está lá na ponta elaborando o procedimento licitatório desde o seu início. E aí, Espeto, para você, também 2 perguntas em uma só. A primeira delas é sobre as tabelas Cicro-SINAP, né? Elas aparecem textualmente no artigo da 14133, mas elas são obrigatórias? É preciso utilizá-las ou a gente pode fugir delas? E outra pergunta, e é uma pergunta um tanto quanto mais complexa, que é com relação à utilização do BDI na formação de preços, né? Se isso de fato a gente segue utilizando, como utilizar, quais são as dificuldades? Por favor, espero. Então, Gustavo, na realidade, né, as tabelas, elas são referenciais, né? O que a lei, pelo menos que eu entendo que a lei quer, é que na hora que você vai definir um preço, você tem uma referência. Né? Não dá assim, o meu vizinho aqui contratou um serviço de pintura por R$100 o metro quadrado. Não dá, né? Então, a gente precisa, e acho que a lei ela trouxe essa facilidade até, né, para quem vai formar, né, fazer o orçamento, né, ele indica, né, tabelas que facilitam, né, muitas vezes o trabalho do orçamentista. Isso não quer dizer que obrigatoriamente tem que se seguir aquilo ali, né? Nada impede, né? O pessoal da engenharia conhece a famosa tabela TCPO, né? Que é a composição de custos, né? Então, nada impede que você mesmo, na hora que for fazer o orçamento, faça uma composição de custos lá, sabendo quanto custa o salário do servente, do pedreiro, né? Os serviços que compõem aquele... Né, se eu vou construir uma parede, né, a alvenaria e tudo mais, nada impede e que você apresente isso, né, na licitação, né, até para comprovar que você fez, né, esse levantamento. Que eu acho que o que a lei ela exige é que você mostre, né, que você se usou de algum mecanismo para referenciar aqueles itens do orçamento que você está propondo. Então, assim, não é uma coisa obrigatória, né? Mas facilita bastante. E, assim, quando se utiliza a tabela SINAP e essa tabela Cicro, né? Utilizando a mediana, que você gosta bastante aí, né, Gustavo? Da mediana, né? Ou a mediana ou o menor valor, né? A pessoa estaria, de uma certa forma, tranquila com relação às fiscalizações dos órgãos de controle, porque aí você está utilizando uma tabela oficial e que está oficializada pela Lei 14.133. Com relação ao outro item, que é a questão do BDI, né, eu não queria entrar muito nesse detalhe, porque isso vai estar também compondo aí o nosso treinamento aí que eu já falei para vocês, mas eu posso adiantar aqui para vocês, existe um acórdão do TCU, o acórdão 2622 de 2013, que estabelece, né, valores referenciais do BDI para cada tipo de obra.
Então, as pessoas que quiserem consultar, né, a formação, e o que é o BDI, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem o que é o BDI, né? O BDI é a bonificação e despesas indiretas. Dentro desse BDI está o lucro da empresa, a sua administração, seguros, né? A sua administração, que eu digo, a administração da empresa e não da obra, né? Porque, por exemplo, os barracos, né? A parte da administração da obra, ela compõe o orçamento, né, na licitação. Mas existem os custos, né, da empresa, né, da sua matriz, os custos com, né, vários. E o lucro também é estabelecido dentro desse BDI. Então, quem quiser, tiver a curiosidade, é a tabela que nós, do Tribunal de Contas aqui do Paraná, utilizamos nas nossas fiscalizações. Então, né, quem tiver aí o interesse, que procure aí esse acórdão, né, voltando então ao acórdão 2622 de 2013 do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado, Espeto. Flávia, para você, mais duas, tá? Mais duas. Primeira pergunta. A gente sabe que existe um portal nacional de contratações públicas, que é uma das grandes inovações da 14133. Pode o agente público verificar e fazer essa composição da formação de preço baseado nos editais que ele encontra lá, ou ele precisa ir nas contratações perfectibilizadas? Ele pode utilizar só os editais como referencial, ou ele precisa ir no resultado dos processos licitatórios nas contratações? E uma segunda pergunta é especificamente com relação a medicamentos. Se o ideal é utilizar o banco de preços em saúde, uma média ponderada ou o valor efetivamente contratado. E aí considerando que existem variações tributárias entre os estados, em especial com relação ao ICMS. Eu vou começar pelo fim, então. Com relação a medicamentos, o nosso aluno ou nossa aluna está convidado, então, para a semana que vem nos encontrar em Foz do Iguaçu. Estaremos, o time de professores, com o terceiro curso de medicamentos dessa segunda fase, e nós vamos abordar justamente a dúvida, né, do aluno, da aluna, com relação, inclusive, ao desconto do ICMS, né, do convênio com FAS. É um tema, assim, que não cabe numa live, tanto que é um curso de um dia inteiro que a gente ministra, né, tratando de formação de preço em medicamentos, tratando das especificidades do tema. Então, está convidado, dá uma olhadinha na plataforma da EGP para maiores detalhes, mas vai ser na próxima terça-feira em Foz do Iguaçu, um dia antes do curso da nova lei de licitações. E aí, com relação à primeira pergunta, Gustavo, da questão de consultar editais, né? Para responder as perguntas, eu prefiro me basear no que a lei fala do que naquilo que eu acho, né? Porque, aliás, o que eu acho amanhã pode ser totalmente diferente do que eu acho hoje. O problema de consultar edital é que, primeiro, o preço do edital não é o preço final, não é o preço que a administração vai contratar. Se for um pregão, o preço final ele vai ser o preço após a fase de lances, né? Então, olhar o preço do edital, há um grande risco da administração utilizar como parâmetro um valor com sobrepreço, um valor que nem mesmo aquele município ou aquela entidade que está licitando vai pagar. Então, o que nos fala ali o artigo 23, inciso 2? O parâmetro são as contratações similares feitas pela administração pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data de pesquisa de preço, inclusive mediante sistema de registro de preço, observado o índice de atualização. Com isso, quando se fala em contratações, não está se falando em edital, até mesmo porque um edital pode resultar numa licitação deserta ou numa licitação fracassada. Então, quando a lei determina que o parâmetro são as contratações, então nós podemos presumir, nós podemos concluir que ela está se referindo a contratos e, por falar especificamente sistema de registro de preço, em contratos e atas de registro de preço. Então, eu deixaria a questão do edital em suspenso por duas razões. Primeiro, porque
não há previsão no artigo 23 de consulta edital. Segundo, partindo da premissa que, como o pregão eletrônico é a modalidade oficial, vamos dizer assim, né, para bens e serviços comuns, e ela presume, ela está dentro do pregão, tem uma fase de lance, então o preço final dificilmente, para não dizer nunca, vai ser o preço do edital. E só se me permite, Gustavo, voltando um pouco na pergunta anterior, né, do bloco anterior, de consultar site Americanas, site Mercado Livre. Pessoal, vamos olhar o seguinte, vamos olhar o que diz a lei, porque no momento ainda nós não temos jurisprudência da nova lei, certo? Então a gente tem que ser conservador no momento de aplicar. E sendo conservador, o que eu posso complementar ali da pergunta da colega? O artigo 23, ele traz a possibilidade de consultar fornecedor no inciso 4º, mas ele traz isso com regras. Veja só, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha do fornecedor, que não tenha sido obtido orçamento com mais de 6 meses de antecedência da data da divulgação. Então, assim, o fato de entrar num site e olhar quanto custa, será que atende o artigo 23, inciso 4º, que coloca ali a pesquisa direta com fornecedores mediante solicitação formal e tudo mais? Me parece que não. Porém, veja, se a pessoa quer um início, eu estou fazendo uma pesquisa de algo que eu não tenho a menor noção, eu poderia consultar? Você poderia consultar para começar a ter noção, vamos dizer assim, mas olhando sempre que o critério que a lei estabeleceu, né, olhando como norte ali o artigo 23, os incisos. São esses critérios que nós temos que observar da forma como a lei nos orienta, né? Então, acredito que, e também para não deixar totalmente no vácuo aí o nosso aluno que perguntou da pesquisa de preço, né, em medicamentos, eu vou citar 2 acórdãos do Tribunal de Contas do Paraná, que eles foram os primeiros, né, a deliberar sobre a questão de pesquisa de preço na compra de medicamentos, né? É o acórdão 1393 de 2019, complementado pelo acórdão 1857 de 2019. Então, 1393 de 19, complementado pelo 1857 de 19. Nesse acórdão, você vai ter a resposta a essa pergunta, e se quiser saber mais ainda, esperamos você na próxima terça em Foz do Iguaçu para o curso de medicamentos. Então é isso, Gustavo. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. E lembrando, né, gente, o pessoal aqui está pedindo curso de medicamentos também em União da Vitória, em Guarapuava, e a Escola de Gestão Pública tem tido essa preocupação de levar o conhecimento em loco, também não apenas online, mas também presencialmente a todo o Paraná. Então, de fato, você tem uma necessidade, escreva para a gente, deixa registrado aqui no chat, entre em contato com a Escola de Gestão Pública, faremos o possível para atender a todos, tá? O nosso colega de Itabapuana, Rio de Janeiro, se não puder vir para Foz do Iguaçu, tenho certeza, né, Flávia, que em breve também o curso será oferecido de maneira online, né, pela escola, já que é um tema tão importante. A gente tem alguns palestrantes muito importantes sobre o tema, né? Destaco aí o nosso procurador Flávio Berti, aí um especialista na aquisição de medicamentos, e dentre outros colegas. Gente, pelo adiantado da hora, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos 2 palestrantes e abro aí as considerações finais, tá? Primeiramente, a Flávia. Flávia, algum recado aí para o pessoal? Eu quero agradecer a Escola de Gestão, sempre fico muito feliz quando sou convidada. Quero agradecer aos meus colegas, né, ao Espeto, que está nesse projeto do curso de formação de preço, e agradecer o Gustavo também pela companhia aqui, e a todo o pessoal que está nos assistindo, e os que vão nos assistir em algum momento, né, já que esse vídeo fica disponível na plataforma da EGP. Dizer que esse trabalho, né, de compartilhar o que a gente sabe faz parte da nossa da missão do Tribunal de Contas, né, que tem o viés pedagógico, que se preocupa com isso, e que quando nós, auditores, somos chamados a participar, é sempre uma alegria, né, e uma honra. É tão bom que nem parece trabalho, né?
embora seja, e a gente faça com o maior carinho e a maior alegria. Então, um abraço a todos aí do Paraná, dos outros estados. Espero revê-los, conhecê-los, né, em algum dos nossos cursos presenciais. E tenho aí um ótimo final de semana que está se aproximando e um bom descanso. Exatamente, Flávia. A gente agradece aos mais de 500 colegas que passaram aqui pela live, né? A todos os que deixaram seu like. Se você não deu like ainda, deixa, por favor, siga nosso canal, né? E, enfim, de fato, o Tribunal de Contas tem essa missão institucional, né? De ser um tribunal cada vez mais próximo à sociedade, com mais resultados que a beneficiem. E, de fato e efetivamente, essa missão pedagógica do tribunal é fundamental. O compartilhar informações, as nossas experiências. O tribunal acaba sendo um repositório de boas práticas. Então, às vezes, a gente fica sabendo uma coisa bacana que está acontecendo numa prefeitura do interior que pode ser replicada e a Escola de Gestão Pública também serve para isso. Espeto, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Gustavo. Eu queria pegar o gancho aí de vocês dois, né, nessa questão da capacitação. Ano que vem eu completo quase 30 anos aí de Tribunal de Contas, né? Então, eu passei por toda essa evolução, né? Assim como a lei vem evoluindo, né? As nossas fiscalizações também vêm evoluindo com o tempo, né? Pensar que a gente trabalhava com pranchetas antigamente, né? Hoje em dia, nós temos sistemas, temos drone, temos fiscalização por satélite, né? Então, as coisas vão evoluindo e realmente o serviço público, como eu falei, né? Já chegou a hora da sua profissionalização há muito tempo, né? E o trabalho que a nossa escola de gestão, tanto é que é um prazer eu sempre estar aqui, eu prefiro muito mais orientar do que punir, né? Apesar que nós temos essas duas atribuições dentro do tribunal, né? Mas a gente percebe que a orientação é muito mais efetiva e dá muito mais resultado do que a punição, né? Eu brinco sempre que quando a gente abre aí os procedimentos, abre o processo, tomada de conta, essas coisas, a gente casa com o processo, né, durante 5, 8 anos, né, porque todos têm o direito de contraditório, de ampla defesa, então viram, né, uma novela processual aí que a gente tem que acompanhar. E a orientação é muito mais, né, ela otimiza muito mais a questão da melhoria do serviço público, né, essa capacitação que a nossa escola faz, é fundamental aí nesse viés de profissionalização do serviço público, né? Eu acho que não temos mais espaço, né, para amadorismo, para fazer de qualquer jeito, né? A utilização das tabelas aí são importantes, né? Eu acho que a questão fundamental aqui não é você, e falo isso para obras e serviços de engenharia, não é você atingir o valor exato, né, do orçamento daquela obra, mas é você atingir um valor de mercado e deixar com que a licitação, e esse é o objetivo principal da licitação, faça com que, né, o preço seja diminuído pela concorrência dos participantes, né? Então, assim, a gente não precisa ter essa preocupação, a gente precisa ter a preocupação da gente ter aquele valor, né, da viabilidade econômica daquele empreendimento antes de me meter a fazer qualquer coisa. Eu preciso saber se eu tenho recurso para fazer aquilo, né? E o orçamento aí, essas tabelas nos dão essa condição. E aí eu vou abrir para o mercado, né? Para as empresas brigarem entre si, né? Brigarem no bom sentido, para que a administração tenha valores menores, que tenha, né, uma condição melhor aí para executar os seus serviços de obras e serviços de engenharia. Então, quero agradecer mais uma vez aí a participação, agradecer a escola, dizer que eu estou sempre à disposição, fico muito feliz de participar, porque realmente a orientação é o melhor caminho, né? É importante que as pessoas saibam, né, que o Tribunal de Contas não é esse vilão todo que se pintam, né, que pintam da gente, que nós somos, né, claro, somos rigorosos, porque nós somos fiscais do recurso público, mas também temos esse viés orientativo aí de capacitação, para que o serviço público se torne cada vez mais profissionalizado e que se utilize de forma bacana aí os recursos públicos, né, que são tão disputados aí, né, e que esses recursos realmente atinjam o objetivo que é atender a sociedade. Obrigado aí mais uma vez, Gustavo, Flávia, foi um prazer estar com vocês aí. Perfeito, muito obrigado, então, Espeto, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. De fato, a Escola de Gestão Pública ela foi fundada lá em 2007
pelo nosso decano, né, o conselheiro Nestor Batista, que sempre que pode, tem oportunidade, diz que é preciso separar o joio do trigo, né? De fato, existem aqueles gestores que agem com má fé, infelizmente, né, felizmente são uma minoria, mas que devem ser rigorosamente punidos. Mas aqueles que de fato têm boa fé, aqueles que de fato às vezes pecam pelo desconhecimento, a esses de fato o Tribunal de Contas busca oferecer uma qualificação sempre gratuita, sempre de qualidade e, se possível, utilizando o nosso corpo técnico, que, modéstia à parte, é um dos mais qualificados da administração pública paranaense. Então, com isso, terminamos mais um episódio. O próximo episódio da nossa websérie ocorrerá no mês de agosto. Você que já se inscreveu no nosso canal certamente ficará a par de todas as informações. Siga-nos também nas nossas redes sociais. E até a próxima. Muito obrigado mais uma vez e esperamos revê-los nas próximas lives.